peço aos irmãos que abram as suas Bíblias lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Semana toda está sendo falado sobre honra. Eu até brinquei ontem, né, dizendo assim, eu já nem tenho mais palavras para falar sobre honra, porque todos já falaram tudo, né? Mas a Bíblia assim ainda é recheada de mensagens sobre, né? Porque o reino de Deus, querendo ou não querendo, ele é feito através, começa a ser constituído através da honra. Nós, aqui no Ocidente, nós não costumamos ter essa palavra em nossa vida com mais afinco. Por quê? Porque aqui, né, é governado por democracia. Mas lá no Oriente, lá no outro lado do mundo, né, onde haviam reinados, lá a palavra honra era muito forte. E até hoje ainda há países em que a palavra honra faz muita diferença no meio do povo. Tem muita gente que ainda entrega a vida pelo seu superior. Tem muita gente que ainda honra, venera o seu superior. Por quê? Porque aprendeu desde pequeno que é honra. Amém? E hoje nós vamos aprender um pouco mais da honra, apesar de nós termos aprendido um pouco mais da honra. Vamos ler então em Marcos, no capítulo 6, e verso 1. Amém? Todos acharam? Amém? E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Aqui estava falando de Jesus, certo? E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Olha, tanta pergunta sobre um homem que era bem conhecido naquela região. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Amém? Não há profeta sem honra. Eu quero que os irmãos guardem bem isso. Ó. Não há profeta sem honra. Profeta sem honra não há. Porém, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Amém? Jesus, ele cresceu nesse lugar, em Nazaré. Ele começou a pregar em Nazaré. Cresceu nesse lugar. Todo mundo o conhecia por aquela região. Por isso que eles começaram a fazer essa pergunta, quando ouviram pregar daquela forma. Tanto é que se nós notarmos aqui, ó, eles faziam pergunta de que forma? De onde lhe vêm essas coisas? Ou que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como que dizendo, alguém lhe deu essa sabedoria. Ninguém acreditava que ele era a sabedoria, que ele estava com a sabedoria e que ele era o Filho de Deus. Eles diziam assim, que sabedoria foi essa que foi lhe dada? Eles não acreditavam. E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eles não acreditavam naquele Jesus que cresceu entre eles, que brincou entre as crianças da sua época, em que cresceu como adolescente da sua época, em que se formou homem na sua época. Eles não acreditavam que Jesus estava fazendo tais prodígios, que estava falando tais palavras com sabedoria e que estava ensinando daquela forma. Eles se admiravam com isso. Por quê? Porque se nós colocarmos no dia de hoje, de repente aparece alguém no meio da multidão que se destaca, e de repente ele começa a curar, e de repente ele começa a pregar daquela forma. O que vai acontecer no meio do povo? Não é esse aí, o filho da Maria, o filho do José, o carpinteiro, aquele que ajudava seu pai a fazer móveis, aquele que ajudava seu pai a fazer na carpintaria, a trabalhar na carpintaria, e que tem os seus irmãos, aqui citando os 4 irmãos dele, e mais irmãs. Não é esse. Nós não ficaríamos de igual modo indagando sobre isso? E assim aconteceu com Jesus, né? Aqui vimos que a honra, por causa do convívio, era muito pequena. E vimos que, por mais que Jesus, né, sendo Filho de Deus,
né, pregasse e mostrasse prodígios, curando, libertando, eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Nós aprendemos com isso que o convívio também atrapalha muito a honra no meio do povo. No começo da nossa fé, quando nós começamos a ouvir o nosso pastor, por exemplo, a falar sobre a palavra de Deus, nós cremos de uma tal forma, porque o Senhor vai nos abrindo o entendimento de tal forma que achamos, que colocamos Ele de uma forma honrosa. Mas com convívio, se nós não cuidarmos, com convívio, essa honra vai declinando. Vocês entenderam? Por isso que com Jesus não foi diferente. Ele sendo Filho de Deus. Quantos aqui acreditam que Jesus era Deus? Levante a mão. Quantos acreditam que Jesus era Deus? Lá em João, no capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Jesus era Deus. O Filho de Deus. Certo? E lá no princípio, lá no capítulo 2, no capítulo 1 e versículo 26, está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem. Que imagem era essa? Que a Bíblia mesmo fala, lá em Hebreus, no capítulo 1 e versículo 3, dizendo assim, o qual sendo, se referindo a Jesus, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus estava lá no início. Ele, o Pai e o Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Façamos o homem conforme Jesus. Façamos o homem conforme o meu filho. Conforme a minha imagem expressa. Conforme a minha expressão. Nós somos feitos conforme a imagem de Jesus. Amém? Jesus foi o primeiro de nós. Amém? Quantos acreditam nisso? Mas aqui estava Jesus. Nasceu no lar onde Maria era sua mãe, onde todos entendiam que Maria era sua mãe, José era o seu pai e tinha os seus irmãos. Ninguém acreditava que Jesus teria a capacidade de ser o Filho de Deus. E Jesus é o Filho de Deus. Amém? A honra é a principal coisa de que nós devemos ter na nossa vida. Porque honra e fé caminham juntas. Não há honra sem fé. Esses dias o nosso pastor aqui estava falando sobre isso. E eu estava assim procurando, meu Deus, eu quero uma palavra. E será que essa é a... E ali ele confirmou, dizendo assim, que não há honra sem fé. Amém? Devemos ter fé e com a fé vem a honra. Por quê? Porque com a fé nós podemos acreditar que Deus habita no homem. Amém? Assim como Deus habita no nosso pastor, vamos supor. Vamos colocar a realidade. Deus habita em cada um de nós. E que nós devemos honrar as autoridades. Porque todas as autoridades foram constituídas por Deus. Desde presidente, desde governador, desde vereador, desde o nosso pastor, líderes de célula, enfim, até o líder da limpeza. Deus constituiu. E nós devemos acreditar nisso. Porque Deus nos constitui segundo a sua vontade para sermos seus servos. E quando Ele nos constitui sobre outros, a honra deve imperar. Porque há um reino que possa subsistir sem honra? Não existe, ele se divide. Amém? Por isso que Deus bate sempre na tecla, na sua palavra, sempre nessa mesma tecla dizendo, precisa ter honra. Precisa haver honra. Nós devemos entender de que a honra é uma característica valiosa na nossa vida. Amém? Nós só podemos ganhar almas tendo honra. Nós podemos fazer a obra de Deus tendo honra. Nós podemos ganhar vidas para Jesus tendo honra. Porque o próprio Jesus, Ele honrou. Ele nos deu o exemplo de honra. Amém? Quando Ele lavou o pé dos discípulos, ali foi um exemplo de honra. Ele é assim, eu sou maior que vocês, isso é fato. Ele dizendo assim, mas eu agora me ponho como o menor de vocês, lavando o pé de vocês, e eu quero que vocês também façam o mesmo. Amém? Isso se chama honra. Jesus honrou. E Deus disse que assim, eu honro aqueles que me honram.
Amém? O próprio Deus disse que honraria aquele que honrasse. Amém? Então, qual é a nossa característica principal? Honra. Tendo fé, nós agradamos a Deus. Tendo fé, nós honramos aqueles que estão sobre nós, que são a nossa cobertura. Deus nos coloca homens para ser a nossa cobertura. Honrando-os, Deus nos abençoa através deles. Porque mesmo que aquele que você honre, que esteja sobre você, não corresponda à honra que você faz, mas você é abençoado porque o céu se abre. E Deus abençoa aquele que honra. Amém? E Deus é Deus, Jesus é Deus. Ali fala assim, que antes que os montes fossem formados, antes que o mundo fosse criado, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Amém? Deus não se limita a esse tempo. Como disse o nosso pastor, nós vivemos no Cronos. E Deus no Kairos, na eternidade. Então, o tempo, Deus não está no tempo, mas o tempo está em Deus. Amém? Por isso estava aqui Jesus pregando com toda a sua glória, o Pai fazendo obras através do seu Filho, o próprio Filho representando o Pai aqui. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Né? E não estão aqui conosco suas irmãs, escandalizavam-se nele. Você sabe o que é se escandalizar nele? Escandalizar em alguma pessoa? É assim, eu não acredito. Isso para mim não é verdade. O que ele fala não é verdade. O que ele está fazendo não é dele. Você está entendendo o que é se escandalizar? Honrar é muito importante. Honrar as autoridades é muito importante. Honrar a nossa autoridade eclesiástica é muito importante. Honrar o nosso irmão é muito importante. Amém? Porque vem com a fé. E ainda é mais intrigante, depois aqui, E Jesus dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria. Como eu disse antes, não há profeta sem honra. Ponto final. Isso é o que a Bíblia fala, não há profeta sem honra. Porém, senão na sua pátria e entre os seus parentes. É o que aconteceu aqui com Jesus, entre os seus parentes. Haviam parentes de Jesus ali. Haviam conhecidos, vizinhos de Jesus ali. Amém? E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. E não, ali no capítulo 5, se você continuar comigo aqui, E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns enfermos, impondo-lhes as mãos, estando admirado, Jesus estando admirado, o Filho de Deus, o próprio Deus, e Jesus estando admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. O próprio Jesus se admirou. Amém? Assim como também, se nós vermos o inverso disso, nós estamos vendo agora a desonra, mas e a honra? Se nós abrirmos lá, em Mateus, no capítulo 8, abram vossas Bíblias, no capítulo 8 e versículo 5 de Mateus. Mateus, capítulo 8 e versículo 5. Mateus 8 e versículo 5. Em diante. Todos abriram, amém? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, autoridade da época romana, rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Jesus aqui já tinha confirmado, eu vou lá e vou curar ele. Mas o centurião ainda continuou na conversa. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Não sou digno de que entre em minha casa. A mesma coisa, faça o meu telhado. Mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar.
Por que ele acreditava nisso? Olha só por que ele acreditava nisso. Olha a honra que ele deu a Jesus naquele momento. Pois também eu sou, pois também, quando ele fala também, ele se compara, certo? Quando ele diz assim, ó, eu também, como se dizendo assim para Jesus, ó, assim como tu és de autoridade, eu também sou. Assim como tem os teus que tu ordena, eu também ordeno alguns. Ele dando honra a Jesus. Ele dando o senhorio a Jesus naquele momento. Amém? Aí ele assim, ó. Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Amém? Naquele momento ele acreditou dizendo assim, ó, se tu ordenares a alguém, quem é alguém que Jesus poderia ordenar naquele momento? O mundo espiritual. Se tu ordenares a alguém que vá lá e cure o meu criado, eu sei que vai ser, porque tu ordenas e eles te obedecem. Amém? No mundo espiritual a honra. Porque antes mesmo da criação do mundo, teve a desonra. Esta foi a causa de Lúcifer ter caído. A desonra. A desonra foi a maior causa de Lúcifer ter caído. E hoje em dia não é diferente para muitos. A falta de honra é a falta de muitos terem caído. De muitos não acreditarem de que o homem de Deus pode ministrar sobre as nossas vidas a bênção de Deus. Pode levantar a sua mão e nos abençoar. Porque Deus o colocou como profeta para que fôssemos abençoados. Mas mesmo que Ele queira, se nós entristecermos o seu coração, mesmo que Ele queira, estendendo a sua mão, o céu se fecha. Por quê? Porque a falta de honra fecha os céus. Amém? Nós devemos entender isso, que a falta de honra fecha os céus. Mas a honra abre os céus. Mesmo que as nossas autoridades não nos reconheçam como servos competentes, como servos que servem, que honrem. Mas se nós honramos de coração, o céu se abre e Deus abençoa. Podemos ver isso aonde? Podemos ver isso na história de Davi. Davi honrava muito o rei. O rei era o seu sogro. Honrava muito o rei. E o que o seu sogro desejava? O que Saul, que era rei na época, desejava, que era o seu sogro, desejava? A sua morte. Ele tinha inveja de Davi, porque Davi tinha uma promessa de que seria rei. E ele, no caso, queria a morte de Davi, tentando o cravar com lança na parede por 2 vezes. Mas mesmo assim, mesmo sendo perseguido, mesmo fugitivo do rei, ele honrava o rei. E desta forma, ele se tornou rei por honrar o rei. Porque aqueles que nós honramos, a bênção dele torna-se para nós. Amém? Aquele a quem nós honramos, a bênção torna para nós. Olha, vamos abrir ali, ó, já em Mateus mesmo, em Mateus no capítulo 10, versículos 41 e 42. Mateus 10, versos 41 e 42. Amém? Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, olha só, isso aqui é sério. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Amém? Vamos continuar aqui. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só um copo d'água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Quer ser profeta? Honra o profeta. Amém? Queres ter galardão de profeta? Queres ter recompensa de profeta? Honra o profeta. E onde está o profeta? É o nosso cobridor, aquele que Deus nos colocou como cobertura. Nós, homens, devemos sempre ter alguém como cobertura. Sempre temos que ter alguém. Isso é um testemunho meu, e que eu guardei, de que devemos ter o nosso cobridor, aqueles que nós temos por cobertura, honrar.
Porque antes de eu vir para cá, eu simplesmente vim para cá e comecei a ouvir a palavra de Deus. Simplesmente eu comecei a aprender a palavra de Deus. Vim aos cursos de maturidade e comecei a aprender. E num daqueles assuntos falava sobre fidelidade e honra. E naquele momento falava-se de que não poderia uma pessoa ter duas coberturas. Ou deveria só apenas ter uma. Eu ainda não tinha me desvinculado de onde eu estava. Eu vim para cá e não tinha me desvinculado. E aquilo ali, o Espírito Santo falou em minha mente. Olha, tu ainda deves alguma coisa. Tu ainda deves sair debaixo de uma cobertura, porque tu estás debaixo de duas coberturas. E foi o que eu fiz. Não perdi tempo. Fui lá e disse assim, eu preciso sair da tua cobertura, porque eu já tenho outra. Ele foi lá, orou sobre mim, Senhor, eu estou liberando ele debaixo da minha cobertura. E naquele momento, eu confesso a vocês, eu testemunho a vocês, de que Deus, que um peso saiu das minhas costas. Por quê? Porque há honra nisso. Eu estava desonrando e eu precisei honrá-lo. Fui lá honrá-lo, dizendo que eu precisava sair da cobertura. Ele orou, nós saímos bem, e aqui estou servindo a Jesus debaixo de uma cobertura abençoada. Por quê? Porque eu sei que Deus me abençoa através da vida do meu pastor. Amém? Que Deus me libera a sua bênção através da sua vida. E comecei a ver a diferença desse dia em diante. Comecei a ver a diferença, irmão. Isso é verídico, é testemunho da minha vida. Comecei a ver diferença na minha casa, no meu serviço, nas bênçãos. Já haviam coisas que haviam 2, 3 anos e que estavam ali, e que Deus assim foi desvendando, foi liberando a bênção de uma forma, abriu os céus sobre a minha vida. É verídico isso. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, e não há honra sem fé. Amém? Nós devemos acreditar de que Deus está na vida de cada um e que Deus opera através da vida do nosso cobridor, do nosso profeta. Amém? A única coisa que pode impedir de Deus agir é a honra, é a falta de honra. Então nós devemos ter isso na nossa vida, meditar no nosso dia a dia sobre isso, de que a falta de honra nos impede de receber. Por isso que há muitas pessoas que há anos vêm pedindo, são de muita oração e pedem a Deus, mas a falta de honra lhes impede de ganhar a bênção de Deus. Deus se agrada daquele que honra. Porque assim, Deus, Ele quer que o honre. Ele, no caso, exige honra a Ele. Mas não tem como nós honrarmos a Deus se nós não honrarmos os homens. Assim como o amor. Amém? Não adianta nós dizer que nós amamos a Deus se nós não amamos ao nosso próximo. E a honra é do mesmo jeito. Não adianta dizer que nós honramos a Deus se nós não honramos o nosso próximo. Deus não tem isso como honra se nós não honramos o nosso próximo. Aqui quando falou assim que recebe um profeta em qualidade de profeta, se vocês notar, a Bíblia aqui está falando, a palavra aqui está falando de cima para baixo. Profeta é a parte maior. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, parte maior. Representante direto de Deus, profeta. E em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, quem é o justo? É o nosso próximo, irmão. O nosso próximo, aquele que em nossos olhos está na mesma altura que nós. Não há ninguém maior que ninguém, mas aos nossos olhos está na mesma altura que nós. Quem recebe um justo na qualidade de justo, terá galardão de justo. E agora, um pouquinho, ao nosso entendimento como homem, um pouquinho mais abaixo. E qualquer um que tiver dado seja um copo d'água fria a um desses pequeninos, quer dizer que a todos devemos honrar. Ao profeta, ao justo e aos pequeninos. Amém? E isso forma o reino. Sem honra, não tem como conquistarmos o reino. Porque o reino é vivido com honra. Nós estaremos diante dele naquele dia com honra. Amém? Ele será o nosso rei. Haverão aqueles que serão galardoados. E também haverão aqueles que irão servir. Amém? Honra. Lá em 1 Reis, no capítulo 17, olha só. No capítulo 17, versículo 1 e 7. Vamos abrir a nossa Bíblia lá?
1 Reis. Primeira Reis, no capítulo 17, que até eu aqui estou meio perdido. Estou conseguindo enxergar aqui. Ah, achei. Olha só. 1 Reis, no capítulo 17. Diz assim, ó. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverão, senão segundo a minha palavra. Ali era o profeta de Deus. Amém? Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui. O Senhor falando com Elias: Retira-te daqui, vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do rio, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Amém? Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Aqui ele honrou o Senhor, fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Se nós percebemos aqui, Deus ordenou que Elias fosse para o ribeiro de Querite e lá ficasse, porque os corvos... Deus diz assim, eu já ordenei que os corvos lhe sustentem. Vamos colocar isso para os dias de hoje. Né? Se eu fosse o Elias, o que eu iria ficar pensando assim? Se nós compararmos aqui corvos é da mesma família do urubu. Vamos fazer uma comparação assim. Corvos da mesma família do urubu, um animal um pouco menor. Se alimenta também de grãos, mas se alimenta também de carne podre. Assim como o urubu. Corvos, ele tem essa característica. Se eu estivesse lá sendo alimentado por corvos, que viessem com o pão e com a carne, o que eu iria pensar sobre isso? Meu Deus, eu não vou comer essa comida não. Corvos trazendo carne para mim comer, pão para mim comer. Olha aí, eu ia pensar no momento no quê? Na higiene. Mas eu quero trazer para os dias de hoje isso. Mesmo que os nossos olhos não presenciem, muitas das vezes, os servos de Deus como servos de Deus, nós temos que entender de que quem providencia a carne e o pão é o Senhor. Quem está na vida do servo de Deus, quem está providenciando através da vida do servo de Deus, é o Senhor. É o Senhor que providencia. Quando nós honrarmos ao servo de Deus, é o Senhor que vai providenciar através da vida do servo de Deus. A nossa visão, o nosso julgamento para as outras pessoas, para os nossos líderes, tem que mudar essa questão. Porque quando Deus levanta, é para nos abençoar. Muitas das vezes Deus levanta pessoas que aos nossos olhos parecem até menos capazes do que nós de ministrar, menos capazes do que nós de liderar alguma coisa na célula, um exemplo, como um exemplo. Mas Deus colocou ali para que nós viéssemos a honrar. Deus nos abençoa através dele. Mesmo nós, em nossa mente, pensando que ele é menos capaz do que nós. Deus vai nos abençoar. Se ele liberar a bênção, profetizar sobre a nossa vida e nós honrarmos, com certeza Deus vai nos abençoar. Amém? Nós temos que ter essa fé. Por isso que a fé e honra andam juntos. Temos que ter esta fé de que Deus abençoa através do seu servo. Amém? Então, nesta noite, esta é a minha palavra. Ainda poderíamos falar sobre muito, sobre Abraão, sobre a viúva de Sarepta, em seguida a esta palavra, que honraram os servos de Deus, e ali Deus abençoou. Abraão, que honrou a Melquisedeque, servo
do Deus Altíssimo, e a partir daquele momento ele começou a operar como um sacerdote. Quem honra um profeta terá galardão de profeta. Abraão foi lá e honrou ao sacerdote e começou daquele momento a sacrificar ao Deus Altíssimo. Por quê? Porque ele honrou o sacerdote, foi lá, dizimou os pés do sacerdote, foi lá e colocou as ofertas ao pé do sacerdote, e o sacerdote ali deu pão e vinho, e daquele momento Deus abençoou muito Abraão. Abraão começou a sacrificar o Deus vivo, Deus começou a falar mais diretamente com Abraão, amém? Porque Abraão honrou ao servo do Senhor, amém? Essa é a minha palavra.